Olá, está no ar agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Nesse final de semana, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Lívio Cunha, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço no Hospital do Câncer da ACOM. E nesse mês de julho, em que se comemora o Julho Verde, nós vamos falar sobre esse tema. O Julho Verde está relacionado ao câncer de cabeça e pescoço, a prevenção dessa doença. E o que é? Quais são os tumores que, agrupados, somam, então, levam a essa denominação de câncer de cabeça e pescoço? Você quer entender um pouco mais sobre isso, saber da prevenção, saber como evitar? Então, assista o programa Mais Saúde, que está apenas começando. Vamos lá? Bom, nesse final de semana, então, nós vamos conversar com o Dr. Lívio. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço no Hospital do Câncer. E nesse mês de julho, em que poucas instituições, a gente está começando a ver agora, inclusive a ACOM, durante todo esse mês falou do Julho Verde. Algumas pessoas até confundiam Outubro Verde, Outubro não sei o que, misturavam com os meses, porque assim como aconteceu com Outubro Rosa e o Novembro Azul, que já são amplamente falados pela mídia, esse mês de julho merece a mesma ou ainda mais consideração. Afinal de contas, os cânceres de cabeça e pescoço, eles são muito pouco falados, pouco discutidos, pouco conhecidos, e é o objetivo desse programa de hoje levar para vocês um pouco mais de informação a respeito do que é o câncer cabeça e pescoço, como são denominados, e prevenção, o que pode ser feito para evitar essa doença. Então, para tanto, Dr. Lívio, gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo e que está te vendo aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo, a segunda vez que eu venho no programa. Meu nome é Lívio Cunha, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, trabalho aqui na ACOM há 2 anos. Bacana. Isso. E natural daqui, da região, não? Não, natural de Belo Horizonte, minha formação foi toda lá. Uhum. E me mudei para cá para trabalhar mesmo. Hoje eu sou divinopolitano. Muito bacana, e sempre é uma característica da cidade, Afinal de contas, Divinópolis é uma cidade jovem, então são 108 anos, A produção não vai me deixar mentir, 107, 108 anos. Mas que é uma cidade que pertenceu a algum tempo atrás, antes disso, até a gente fala Itapecerica, o berço cultural do Centro-Oeste Mineiro. Eu sou de lá com muito orgulho, e é uma cidade que veio inclusive de lá, E é uma cidade que, por ser muito jovem, quando a rede ferroviária veio para cá, um momento história no Mais Saúde, quando a rede ferroviária veio para cá, ela atraiu gente de várias cidades aqui do entorno. Então é uma cidade que está acostumada a receber pessoas de fora, assim como me recebeu com muito carinho, fez o mesmo com você. Imagino que estejam satisfeitos, Sim, conosco, certeza. Fazendo bem para tantas pessoas. Bom, mas vamos lá então, programa Mais Saúde. O nosso produtor está ali no celular, eu tenho certeza que pesquisando a idade da cidade, mas eu trago esse dado para vocês e confirmo no decorrer do programa. Bom, Julho Verde, câncer de cabeça e pescoço, Se chegou ao ponto de criar um mês em que se falasse desse assunto, com certeza foi motivado pela importância que ele tem, O que é o câncer cabeça e pescoço, a princípio, e quantos tipos de doença, quais tipos de doenças são caracterizadas um câncer de cabeça e pescoço? Bom, o câncer de cabeça e pescoço, na verdade, engloba uma infinidade de doenças, Mas, de maneira geral, essa data visa alertar a população sobre o diagnóstico, a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Esse tipo de câncer mais falado, nessa data, o dia exato é dia 27 de julho, que é comemorado, corresponde aos cânceres que têm uma maior relação com o hábito de fumar e beber, principalmente. São aqueles cânceres de boca, de garganta, a orofaringe, os cânceres de laringe, que é a caixa da voz, que tem maior relação. Os cânceres de esôfago também tem alguma relação com o hábito de fumar e beber, mas principalmente no âmbito da cirurgia de cabeça e pescoço, esses, como eu falei, boca, orofaringe, garganta, da laringe, e os cânceres também mais raros, como de nasofaringe, alguns outros subsítios também, que existe alguma relação não apenas com o hábito de fumar e beber, mas com alguma infecção por determinados vírus, enfim. Aí algo mais detalhado, mais específico, mas principalmente boca, orofaringe e laringe.
que são de maior relação. E a gente, antes que as pessoas desliguem a televisão, porque a gente começamos a falar do cigarro, né? A gente já sente daqui, já percebe alguns levantando para buscar o controle, para mudar ali de canal, né? Mas não é um objetivo, a gente não quer de maneira alguma criticar o hábito de fumar, de maneira nenhuma. Acho que cada fumante, né, ele sabe que aquilo não faz bem. Então a gente não precisa ficar aqui um programa dedicado a falar não fume, para de fumar, que isso pode causar câncer. Não é isso o nosso objetivo. Mas o cigarro, então, comprovadamente, além das outras tantas doenças que ele pode causar, inclusive vários tipos de cânceres, ele está relacionado, então, à grande maioria dos tumores dos tumores que acometem, então, cabeça e pescoço, né? Sem dúvida nenhuma. Mais de 90% dos cânceres de cabeça e pescoço são cânceres que a gente denomina como carcinomas, né? Esses carcinomas, eles têm uma relação íntima com o hábito de fumar e beber. Para se ter uma ideia, quem fuma tem, em média, uma chance aumentada de em torno de 8 a 10 vezes maior do que uma pessoa que não fuma de ter um câncer nessas regiões que eu citei. E quem fuma e bebe tem um risco até 40 vezes maior de ter o câncer nessas mesmas regiões. Então, existe um sinergismo aí, né? O cigarro e a bebida, eles andam juntos, multiplicando esse risco de fumar e beber, de ter um câncer de cabeça e pescoço. Porém, o que a gente fala é que, assim, geralmente quem fuma acaba bebendo também. Essa é uma associação muito ruim para a mucosa, né? Esse revestimento que a gente tem na boca, na garganta, enfim. Essa região sofre bastante com o tabagismo e com o etilismo por uma ação direta de agentes presentes no tabaco, principalmente, que causam o desenvolvimento de lesões que chamamos de pré-malignas e que futuramente vão desenvolver um câncer em determinada região. Nós vamos voltar a falar desse assunto, mas só uma dúvida que me ocorre, e talvez as pessoas de casa também estejam pensando nesse sentido. Você falou muito a respeito da laringe, faringe, orofaringe, né? Sim. E não falou de cérebro, que é tão, assim, raro, mas a gente vê as pessoas que têm câncer no cérebro, né? Enfim, não sei, eu não sou médico, tá? Mas eu sempre falo isso aqui no programa Mais Saúde. Porque as pessoas falam, não, você apresenta lá, você conhece, sabe o que os médicos falam, mas eu não sou médico. Um reles apresentador já do tem programa, um conhecimento grande, alguma né? coisa assim, né? Tanta gente, mas... São mais de 6 anos de programa Mais Saúde, então alguma coisa eu lembro e só transmito aquela lembrança. E mesmo assim ainda posso falar errado. Mas quando acontece no cérebro, por exemplo, são tumores também ou é algum outro tipo de nominação? Como que é essa questão? E envolve câncer de cabeça e pescoço? Está dentro desse grupo? Essa é uma dúvida muito comum da população, né? Existe uma especialidade médica que é a neurocirurgia, neurologia, enfim. E existe a cirurgia de cabeça e pescoço. A cirurgia de cabeça e pescoço trabalha tratando principalmente os tumores da boca, da faringe, da laringe, as lesões de pele que acometem a cabeça, a face, né? A região do pescoço também atua tratando essa região. Também os tumores, e principalmente também os tumores de tireoide, né, cuja incidência, né, de cânceres vem aumentando no mundo inteiro também. Mas especificamente sobre o tabagismo e etilismo, eles têm uma relação íntima mesmo com os cânceres de boca, de faringe e de laringe. Basicamente isso. E aí, então, e a neurocirurgia, só para concluir, ela trata as lesões que são intracranianas. Então, cérebro, medula, lesões de meninge, enfim, é uma outra especialidade. Eventualmente existem situações em que as duas especialidades trabalham juntas, que são tumores, né, lesões localizadas em parte no território de campo da neurocirurgia, em parte da cirurgia de cabeça e pescoço. Mas são situações de exceção. Geralmente cada uma tem o seu ambiente de trabalho específico, exato. Essas lesões de pele, é interessante essa colocação de que o cirurgião de cabeça e pescoço que faz, né, essa verificação,
esse acompanhamento, né, na verdade? Porque a gente imagina a pele, o dermatologista, né, o cirurgião, né, que trabalha com essa área de cirurgias na pele, enfim. Cabeça e pescoço, nesse sentido, é uma área desprotegida, né, do nosso corpo, que está sempre em contato com o sol, e as pessoas não têm cuidado com o uso de protetor nem nada. É muito frequente câncer de pele. Aí tem os melanomas, não melanoma, né, assim, tentando explicar um pouco para quem está em casa, quais são os tumores de pele mais comuns na região da cabeça e pescoço? Exatamente. São os mesmos nas demais regiões do corpo, principalmente nas regiões mais expostas ao sol. Então, couro cabeludo, principalmente quem já sofre com a calvície e não tem hábito de usar protetor solar, ou um chapéu, um boné. Na região da face e do pescoço, porque são desprotegidas também, da vestimenta, né? Nas mãos, né? nos antebraços, braço, para quem não tem o hábito de usar a camisa comprida. Enfim, basicamente nessas regiões. O câncer de pele é o câncer mais comum no mundo. Por isso que sempre quando se fala das estatísticas de câncer, qual que é o mais frequente, é sempre descrevendo todos com exceção da pele, porque esse é o mais comum de todos. O mais frequente é o carcinoma, os mais frequentes são o carcinoma basocelular, o espinocelular e tem o melanoma, mas o melanoma anda à parte. Por quê? Os que têm relação com a exposição solar desprotegida com o passar dos anos são basicamente esses dois, o basocelular e o espinocelular. O melanoma já tem uma origem diferente, é um câncer tende a ser mais agressivo, ele tem uma frequência muito menor, ainda bem, né? E ele, inclusive, o tratamento dele é todo diferenciado, diferente do tratamento dos carcinomas de baso e espino. E ele não está relacionado à exposição solar, por exemplo, pode acontecer na sola dos pés, na virilha, palma das mãos. Pode né? acontecer, inclusive, na cavidade oral, na orofaringe, nas mucosas, como a gente fala, na mucosa da boca, da garganta. Ao longo do trato intestinal pode ocorrer também melanoma. Mas são situações de exceção, muito raras de acontecer. Tá, a gente vai fazer uma pausa. Vocês estão assistindo o programa Mais Saúde da Com. A gente vai voltar falando sobre prevenção. Porque, por exemplo, esses casos dos cânceres melanoma, apesar de ser exceção, mas quais sinais as pessoas devem ficar atentas? Por exemplo, uma feridinha que não cicatriza ou uma mancha de alguma determinada cor. Né? A gente vai no intervalo e volta para falar sobre isso. Então, não saia daí que a gente volta com mais informação aqui, ó, no Mais Saúde, que é da Com, contra o câncer pela vida. Não saia daí. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. A Com, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. E antes de voltarmos, né, com o tema prevenção do câncer de cabeça e pescoço, né, tem um dado para trazer para vocês. Desde o começo do programa Mais Saúde, a nossa produção pesquisou aqui, para a gente não falar bobagem, né? Divinópolis tem 106 anos, e então já são 106 anos de história, de acolhimento, uma cidade maravilhosa, que eu também tenho maior orgulho de ser divinopolitano de coração. E assim como o Dr. Lívio, né, nós estávamos falando sobre essas pessoas que vêm, né, de cidades vizinhas e fazem aqui a sua história. E daqui fazem com que, permitem, na verdade, com que Divinópolis faça história, seja no tratamento do câncer, né, no qual a cidade é referência, né, para todo o centro-oeste de Minas, e para tantas outras coisas, né, de eventos, de emprego, enfim, é uma cidade muito bacana e que merece, sim, o nosso respeito ao longo desses 106 anos de muita história. E falando então sobre prevenção do câncer de cabeça e pescoço, antes do intervalo, para quem se lembra, né, nós falamos sobre alguns tipos de câncer de pele, ou sobre os tipos de câncer de pele que acontecem nessa região. E nós interrompemos para o intervalo, mas lembrando, nós falamos sobre o câncer melanoma, que é um tipo isolado, mas que é
assim como é isolado, ele é um dos mais graves, né, dos cânceres de pele, é o mais grave. E ele pode acontecer na boca, né, nos tecidos, né, do esôfago, enfim. Raro, mas pode acontecer. O que é considerada uma... Na verdade não é isso, mas como pode ser feita a prevenção, né, não só do melanoma, mas de outros cânceres de pele, nessa região que, como nós falamos, fica tão exposta, né, afinal de contas ninguém, aqui no Brasil não é cultural usar aquelas roupas como lá no Oriente Médio, né? Elas tampam tudo, fica só os olhos, né, para fora. As mulheres, né? Sim. Aqui a gente não tem esse costume, então a gente toma sol o ano inteiro no rosto. E o que é uma prevenção, que é considerado então uma prevenção eficaz, né, para se evitar as complicações desses tipos de tumores nessa região? Para o câncer de pele, a prevenção básica deve começar cedo, que é o uso do filtro solar. De preferência, deve-se evitar a exposição solar prolongada, principalmente durante o período em que a incidência dos raios solares é mais intensa, né? Então das 10 da manhã até as 4 da tarde. E caso você tenha que se expor ao sol, você deve usar filtro solar e proteger as partes do corpo dessa exposição de preferência. Então usar um boné, um chapéu para quem necessariamente vai trabalhar, por exemplo, os trabalhadores rurais principalmente, que vão se expor ao sol durante a maior parte do dia, usar um chapéu, um filtro solar, porque é algo importante. Filtro solar não tem um preço lá muito barato, mas a gente precisa avaliar o custo-benefício disso, né? E é uma coisa que dura tanto, né? Você compra um filtro, aquilo dura um ano praticamente, exatamente, né? 6 meses. Isso é importante. Não é caro, assim, nesse sentido não é caro. Sem dúvida. O benefício que você vai ter a longo prazo usando o filtro solar, acho que compensa o valor que é cobrado por ele. Então, basicamente isso. Para câncer de pele, é basicamente isso. Passar nas áreas expostas ao sol e usar uma cobertura, como por exemplo um chapéu, um boné, é algo fundamental. E as lesões, as quais a gente precisa ter algum cuidado? Por exemplo, manchas de pele são muito comuns, as pessoas têm muita sarda, né? Isso. Quanto mais branca a pessoa for, maior a chance dela desenvolver um câncer de pele a longo prazo, porque menos proteção a pele dela vai ter. Então é importante para essas pessoas usar um filtro solar com um fator de proteção mais alto. Então o que se recomenda é no mínimo fator 30, e se a pessoa for muito branca, né, tem uma tendência a se queimar muito ao se expor ao sol, usar um fator de proteção 50, 60, porque isso vai aumentar ainda mais a proteção a longo prazo. Quais são as lesões que são suspeitas, né? É importante, primeiro, sempre que se tiver em dúvida se uma determinada lesão de pele pode ser um câncer ou não, é melhor procurar um médico, porque ele vai saber te orientar melhor, encaminhar para um especialista, geralmente para um dermatologista, um cirurgião plástico, e no território de cabeça e pescoço até para o cirurgião de cabeça e pescoço, mas geralmente passa-se primeiro por um clínico, o clínico vai saber encaminhá-lo para o profissional adequado. As lesões mais suspeitas são aquelas lesões que tendem a crescer progressivamente, elas costumam sangrar ao mínimo toque, qualquer trauma, por menor que seja na lesão, ela causa um sangramento e tendem a soltar uma espécie de uma casquinha que vai descamando na medida que ela vai aparecendo e crescendo. O mínimo trauma que se causa ali gera uma descamação da lesão com sangramento subsequente. A tendência dessa lesão é crescer progressivamente. Essa é uma lesão suspeita de ser um câncer de pele. Agora, existe uma infinidade de lesões que não têm esse comportamento e que podem ser um câncer de pele também. Então, daí a importância de procurar o médico para receber a orientação adequada. E essas lesões que nós falamos agora, então, obviamente elas são externas, né? Isso. Agora, o que se preocupar, por exemplo, uma pessoa que tem dado afta com frequência. A gente chama de afta um conjunto de coisas, né? A gente agrupou tudo ali numa cesta, né? E tudo é afta. Mas, por exemplo, a pessoa que tem lesões na boca com frequência, isso pode ser, como antigamente falava, isso é um problema do estômago, muita acidez, enfim. Ou não? Quando é preciso ficar atento? Sim, pode ser um problema do estômago, pode ser uma lesão associada a um refluxo, ou uma infecção por algum germe, um fungo, ou uma infecção viral também na cavidade oral.
Isso pode causar determinadas lesões. Porém, qual lesão é a lesão suspeita de ser um câncer, né? Que é o que mais nos preocupa, especialmente agora no mês de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Na boca, são aquelas lesões que geralmente aparecem na língua, ou até nessa parte de baixo aqui da língua, que a gente chama de assoalho da boca, na bochecha, pode aparecer no céu da boca, até eventualmente até no lábio, né? Nessa região entre o lábio e a gengiva. São lesões que surgem e que não tendem a desaparecer. Elas aparecem, crescem progressivamente, sangram, principalmente quando a pessoa vai fazer a higienização oral, escovar os dentes. Elas tendem a sangrar, machucar. No início elas não doem, isso é algo importante, porque o fato de não doer pode fazer com que a pessoa procure atendimento médico mais tardiamente. E isso é ruim, porque quando a lesão começa a doer, já está numa fase mais avançada, o tratamento já tende a ser um pouco mais mutilante. E isso, além de ter uma taxa de cura menor com o tratamento preconizado, tende a deixar a pessoa com determinada sequela por conta do tratamento. Então, basicamente isso. Na garganta, na parte mais de trás da língua, que a gente chama de orofaringe, pode haver também, na medida que a lesão vai crescendo, além de dor, desconforto para deglutir. A pessoa antes conseguia comer alimentos sólidos, agora não consegue mais. Tende a bater o alimento no liquidificador, tomar uma sopinha para conseguir alimentar. Alguma coisa está errada. Esse é outro sinal importante. Dor para engolir e a dificuldade de engolir o que antes conseguia engolir e agora não consegue mais. E na laringe especificamente, que é a caixa da voz, a pessoa tende a desenvolver um quadro de rouquidão. Essa rouquidão ou dificuldade para respirar num quadro mais avançado pode sim ser um câncer de laringe e deve motivar a procurar um médico, assistência médica o quanto antes. Muito bom. Nós conversamos com o Dr. Lívio Cunha, cirurgião cabeça e pescoço no Hospital do Câncer da Com. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas queremos, né, mais outras oportunidades, a gente poder recebê-lo aqui para falar sempre sobre assuntos assim, dúvidas que ficaram e que, enfim, não vai dar tempo da gente falar porque de fato nosso tempo já encerrou. Mas, doutor Lívio, muito obrigado pela sua participação. E você que está do outro lado, muito obrigado pela companhia. Afinal de contas, sem vocês aí do outro lado, para que ter um programa Mais Saúde, não é mesmo? Então, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E semana que vem estamos aqui, um programa novinho esperando por vocês. Até lá. Tchau. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAF, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, um novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. A Com, sua doação faz tudo acontecer.